Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. Ela chegou em sexta-feira. Obrigado pela sua audiência. Para você que está conectado aqui no canal do Lavras TV, receba sempre o nosso abraço, agradecendo a sua audiência, que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Caminhada pela vida contra o aborto será realizada em Lavras. O quadro Cozinhando com Você hoje tem aula gastronômica e o nosso chefe Wellington vai nos ensinar quais os tipos de arroz e os pratos mais harmônicos para utilizá-los. Confira também os destaques do esporte e ainda saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região no fim de semana. Hoje é dia 6 de outubro e o Jornal da Cidade já está no ar. No próximo domingo, dia 8 de outubro, será celebrado o Dia do Nascituro. Em Lavras, a data será marcada com a realização da Caminhada pela Vida contra a proposta de legalização do aborto, em discussão no STF, o Superior Tribunal Federal. E para trazer mais detalhes, eu conversei com a delegada e vereadora Ana Paula Arruda e com o João Paulo Andrade, idealizador do evento. Acompanhe! Pessoal, a gente está aqui hoje para falar de um tema muito importante, porque afinal de contas, a vida sempre interessa a todos nós. E para isso, a gente está aqui hoje para conversar com duas pessoas que, obviamente, são destaque na nossa sociedade. Doutora Ana Paula Arruda, delegada, que vem mais do que nunca protegendo a vida, né? Defendendo muito a especialidade dela, a Delegacia de Mulheres. E a gente está conversando com o João Paulo também, porque, afinal de contas, no próximo dia 8, teremos a Caminhada pela Vida, um assunto que, obviamente, gera polêmica, porque, afinal de contas, o aborto é algo, né, que a gente sempre traz aqui de uma forma que é importante a gente entender todos os meandros da situação, especialmente quando envolve a questão da polícia e a Igreja Católica. Para isso, a gente queria conversar com vocês. Como é que vai ser esse evento, João? Bom falar com você. O evento no dia 8 acontecerá na concentração na Praça Doutor Jorge a partir das 9 horas da manhã e a gente convidou, né, e está convidando e está tendo uma adesão muito boa de muitas pessoas da sociedade, Igreja Católica, Evangélica, cristãos como um todo e diversos fóruns políticos também, né? Então vai ser um evento que vai mobilizar e mostrar a força do povo brasileiro que é contra um aborto em mais de 70% da população. Então a gente é uma fração do Brasil mostrando a sua força contra o aborto. Doutora Ana, longe de ser juiz de valor e tal, mas como jornalista a gente precisa trazer uma dúvida que é do nosso telespectador e acho que da maioria da sociedade. Porque o aborto ele envolve várias situações, né? E quando a gente fala da questão de crimes, por exemplo, né, de estupro, como é que ficaria essa situação? Porque a gente traz essa discussão em voga. Para que a gente entenda melhor, né? Hoje a polícia obviamente defende para que nunca aconteça o estupro, né? E a senhora vem levantando uma bandeira de obviamente defender essas mulheres que vêm sofrendo assédio constantemente, mas para quem está assistindo a gente, né? A questão, por exemplo, de um estupro, e aí gera tem uma gestação, como é que seria isso para a gente entender um pouco, doutora? A regra é que o aborto é proibido no Brasil, mas existem exceções pelo Código Penal. As exceções são os casos de estupro e os casos que trazem um risco de vida para a gestante. São os abortos permitidos, né? E para mim, Fred, o Código Penal está perfeito, né? Essas exceções elas vêm justamente para confirmar a regra de que o aborto não deve ser tolerado nos casos normais, nos casos, né, que a gente tem aí na maioria das gravidezes. Mas nos casos de estupro e nos casos em que traz um risco para a vida da gestante, continua sendo permitido o aborto. João, então, de uma forma geral, a gente, obviamente, está defendendo essa bandeira pela vida, né, de que o aborto não se banalize isso, porque a gente vê que muitas jovens, inclusive, né, que às vezes tem um relacionamento que não é um relacionamento maduro e tal, e vem a gravidez sem um planejamento. Então, acho que de uma forma geral, acho que a grande meta da Caminhada pela Vida é essa. Sim, justamente. E também é para a gente poder mostrar, né, que essa ADPF 442 que foi proposta pelo PSOL, né, o Partido PSOL, no STF, isso foge totalmente das funções do STF.
Então, é desnecessário querer cortar caminho, né, sendo que a gente tem o nosso Congresso, a gente tem o nosso Senado, que estão aptos e foram eleitos pelo povo para ter essa representação. Doutora, e aí a gente vai muito para a questão já também da criminalidade, das infrações, que são as clínicas clandestinas, que muitas vezes, obviamente, não têm a menor segurança, vão contra a lei, porque obviamente o aborto é ilegal, e muitas vezes ceifa a vida de jovens que não têm essa experiência e que esses profissionais querem unicamente o dinheiro. Então, acho que é interessante a gente ressaltar isso também, né? Na verdade, Fred, os movimentos pró-aborto, aquelas pessoas que defendem o aborto até por considerações de pesquisa com células-tronco, né, de obter dinheiro a partir do aborto, elas maquiaram os números para a gente entender, para a gente achar que, na verdade, na nossa sociedade a gente tem muitas clínicas abortivas e muitas mulheres fazem aborto. Mas o que a gente vê pelos números, tanto da Secretaria de Saúde, quanto também pelos números que a gente faz uma pesquisa, né, social. Quantas mulheres você conhece que fez aborto? Quantas mulheres você conhece que tiveram complicações por conta de um aborto? A gente vê que esse número é muito menor. Então, não existem tantas clínicas assim e tantas mulheres fazendo aborto de forma clandestina e tendo complicações por causa disso, né? As clínicas, elas devem ser combatidas, é claro, né? A lei está aí para isso, mas, na verdade, não é tanto assim quanto se prega e se imagina. O que a gente tem, na verdade, é muito mais abortos espontâneos, né, naturais, que acontecem e geram complicações. Mas a gente também tem que pensar nas consequências do aborto na vida da mulher. Gera depressão, gera câncer, gera suicídio. A gente não pode colocar o aborto como uma solução para um problema, né? A gente tem que trazer... a solução não é fazer o aborto. Existem outros meios. A mulher pode ter a criança e dar para adoção, que é permitido. O aborto nunca vai ser a melhor solução. No dia 8, na Praça Dr. Jorge, que é a Praça do Gamo, a partir das 9 horas da manhã estaremos nos concentrando ali, né? Então você é nosso convidado, você que é pró-vida, né, e acompanha todo o trabalho que vem sendo feito aí ao longo dos anos aí, por todos aqueles que são pró-vida. Então, dia 8, dia do nascituro, né, é importante falar isso, dia do nascituro, a partir das 9 horas da manhã, concentração na Praça Dr. Jorge, logo em seguida a gente subirá pela Rua Santana até a Praça Augusto Silva. E um convite que eu faço para você também, venha de branco, leve cartazes, faixas, manifeste ali o seu direito à vida e por aqueles que você também preza pela vida. Leve sua família, é muito importante a gente levar a nossa família e mostrar o nosso desejo familiar, né? Eu, como cristão, desejo um dia ter filhos, ter a minha prole, assim como Deus nos mandou. Então, fica o nosso convite a você aí que nos acompanha. É isso, agradecendo a doutora Ana Paula, obrigado por nos receber. Obrigada, Fred. Tema importante, duro, mas que tem que ser tratado e que a gente não pode deixar para depois, né? A gente tem visto aí manifestações do Supremo Tribunal Federal para julgar a causa e realmente não é o local correto. A gente quer incentivar que os nossos congressistas analisem a questão e revisem aí se o Código Penal deve manter ou não o aborto como crime. Mas a nossa opinião é de que deve manter sim, aborto é crime. Independente, né, da palavra do STF, que até diz que hoje eles se sentem um pouco imaturos para idealizar, inclusive, esse tipo de decisão. E aí, obviamente, que em Lavras, o que a gente traz aqui, que independente de qualquer coisa, a filosofia aqui é pela vida e aborto, que absolutamente a gente acompanha, que não tem essa... Tem uma bandeira que a doutora Ana Paula sempre levanta, seja no legislativo, seja no dia a dia como policial. Obrigado também, viu, João? Eu que agradeço aí pela oportunidade, né, e aguardamos todos vocês aí no próximo domingo, a partir das 9 horas, na Praça Dr. Jorge. E agora, um dos momentos mais esperados do nosso jornal, o quadro Cozinhando com Você. Hoje tem aula gastronômica e o nosso chefe Wellington, do buffet Wellington Festas, vai nos ensinar quais os tipos de arroz que podem ser encontrados no mercado. E o melhor, os pratos em que eles ficam mais harmônicos para serem degustados. Confira! Cozinhando com Você. Oferecimento Buffet Wellington Festas. Fone 98831 7113.
Pessoal, a gente está aqui em mais um Cozinhando com você aqui no Lavras TV, um sucesso deste nosso quadro que nós temos, aliás, programa, podemos dizer assim, porque afinal de contas, às vezes no jornal a gente traz, né, uma edição, né, para até ser um pouco mais rápida, mas todos os sábados você confere na íntegra essas receitas maravilhosas com esse cara que é o mestre do sabor, nosso queridíssimo Wellington, do buffet Wellington Festas. Aliás, se você ainda não contratou esse buffet, meu amigo, não sabe o que está perdendo, porque tem recepção para todos os tipos de públicos, quantidades variadas, desde um simples jantar, uma mega festa. Com toda certeza o Wellington e a sua equipe vão proporcionar para você o melhor buffet que você pode contratar aqui na nossa região. Querido, que satisfação estar com você em mais uma oportunidade aqui. A alegria é sempre nossa de receber vocês aqui, né? Receber o nosso público aí aqui em casa. E é muito gratificante poder... E aqui, gente, você só vai ver isso neste programa, porque afinal de contas, na maioria dos programas de culinária, né, dos chefes, eles trazem a receita, não ensinam aquele pulo do gato, aqui não, aqui você conhece os detalhes. E para ter uma receita sempre de sucesso, é importante você conhecer os seus ingredientes. Um programa especial para você conhecer um ingrediente que é sucesso, especialmente nos pratos brasileiros, porque afinal de contas, eu confesso que não sabia que tinha tanta variedade. Vamos falar do queridinho aí das mesas, querido, para nós? Vamos lá, né? Hoje a gente vai falar de arroz, eu quis trazer isso, porque é bem importante a gente saber, porque cada um tem o seu prato, cada um tem a sua função, né? Eu tô com 7 tipos aqui diferentes de arroz, mas na verdade tem muito mais, tá? Eu consegui... 7 para mim já é um negócio, novidade, só inclusive. 7, mas tem mais. Esse arroz aqui negro, por exemplo, esse arroz aqui, né, marrom, confesso que eu não conheço. E aliás, o Wellington já deu uma dica importante, né, em algum desses programas que a gente fez aqui, falando da questão de que você não precisa lavar o arroz. Foi até no do risoto que a gente fez, não é isso? Foi. Porque muda, ele já vem preparado, já tem aquela consistência de fábrica para você chegar e a praticidade de já fazer. Maravilha! Sem muitas delongas, querido, olha, nós temos aqui vários tipos, aí te deixo à vontade para você começar explicando o tradicional e os outros diferentes, o que cada um serve para que tipo de prato, mas bacana essa dica aqui hoje. Tá bom, então vamos lá, nós vamos começar falando do arroz do dia a dia nosso, o arroz agulhinha, né? Que é esse daqui. Todos os nossos arrozes tradicionais são agulhinha, é isso? Isso. Tá, perfeito. Tá? Aí tem tipo 1, tem vários tipos, integral e assim vai. A diferença do 1 e do 2 é tipo 1 é qualidade? É qualidade. Melhor? Perfeito. Né? Ele é mais inteiro, coisa assim, grãos mais selecionados. Então, aqui tá o nosso arroz aqui, ó. Se você reparar, né? Ele é compridinho, fininho assim, a gente chama agulhinha por isso, que a ponta dele parece uma agulha. Esse é um tipo 1, Wellington. Isso. Maravilha. Esse é o tipo 1. Então, depois eu trouxe um aqui, que é o nosso arroz aqui de paella, tá? De origem, vamos dizer assim, espanhola. E aí, pela questão do prato mesmo? Isso. Perfeito. E qual que é a diferença, Wellington? Assim, É só o formato mesmo ou o sabor, Não, o sabor, a consistência dele? Esse arroz, ele é próprio para paella, tá? Olha aí, pessoal, um arrozinho, parece uma agulhinha mais achatado, né? É, uma bolinha assim, a gente costuma chamar de arroz bomba. Ele é ideal pelo formato, mais paella. arredondadinho. Isso, e ele... Vou voltar para ele aqui, perfeito. Ele ajuda bem para fazer a paella, para dar o caldo, engrossar o caldo, mas não ficar no ponto do risoto. Perfeito. Tá? Aqui a gente tem o arroz do risoto. Nós já usamos ele aqui. Que é o que a gente trouxe naquele programa. Ele é um pouco parecido, tá? Com o bomba. Só que ele é um pouco maior, se você reparar, e mais branco. Verdade. Repara que ele é mais leitoso. Na comparação ali dá pra gente ver perfeitamente. Isso, ele tem uma quantidade maior de amido. Para dar mais cremosidade ainda pro nosso risoto. Que ele parece demais com o nosso arroz agulhinha, confunde bem, que é o arroz japonês. Tá? Aquele arroz lá de fazer o sushi. Aliás, o arroz é proveniente do Japão? Então, eles utilizam muito lá, né? As plantações, né? E tudo. Sim, né? Tem o Japão, China ali, vem dali, né? Entendi sua pergunta agora, pensei que você estava perguntando sobre esse arroz específico, mas no geral... A história do arroz geral, né? Então, a gente tem aqui o arroz japonês, tá? Pra gente fazer sushi, essas coisas. Ele parece um pouco com agulhinha. Com agulhinha. Perfeito, tá? É o que eu ia dizer. E eu tenho esse arroz aqui, que a gente chama de arroz jasmine. Ele é levemente perfumado, assim, adocicado. Então,
É um arroz para você fazer pratos orientais também, mas não tipo sushi, tá? Ele lembra também o agulhinha. Se você olhar aqui, ele é tipo, você vai fazer um prato com uma pegada oriental, serve com esse arroz. Depois do arroz jasmine que a gente tem aqui. Quinta opção, sexta opção. O arroz negro. Eu confesso que eu nunca tinha visto. Eu sou apaixonado por esse arroz. Que bacana. É uma coisa que a gente tem que lembrar, por exemplo, o brasileiro gosta do arroz muito cozido, tá? Rapaz, eu já gosto dele mais... Al dente, eu né? adoro ele um pouquinho mais soltinho. O arroz negro, ele é mais al dente. Você vai cozinhar ele, você pode cozinhar ele durante muito tempo, mas ele é bem al dente, não tem erro. O que eu acho legal, o sabor dele lembra carne. Pronto, esse é o arroz. Esse é o arroz que agora eu só como a partir de agora, arroz negro. Ele é, olha só, ele é muito bonito. Muito bonito, tá? É verdade. E o sabor dele, pra mim, me lembra a carne. Aí eu tenho o arroz vermelho, tá? Que também é muito bonito, né? Aqui ele tá no integral, eu não consegui ele polido. Ah, tem um polido também. Tem. Certo. Então aqui ele tá na versão integral, mas é o arroz vermelho. Todos dois, Você deu uma definição legal do arroz negro, que né, parece com a questão da carne e tal. O vermelho, o marrom, não sei, vermelho, né? Vermelho. Tem alguma definição parecida com isso, assim? Olha, aproxima-se mais de alguma coisa? Ele tem um sabor, assim, eu não consigo te falar. Um legume, alguma coisa diferente, assim? Tá, mas ele tem um sabor diferenciado também, tá bom? Meu favorito aqui é o negro. Nossa, já Se passou a ser o meu também. Só o arroz assim, no dia a dia. Servir com alguma coisa, o negro, ele é legal, ele fica muito bonito no prato. Muda cozimento, tempo de cozimento, essas coisas? Muda, vai demorar um pouco mais. Mais um Cozinhando com você aqui no Lavras TV. Lembrando, sempre você confere no nosso jornal, mas também na íntegra, todos os sábados, porque afinal de contas, né, nosso grande mestre do sabor, Wellington, do buffet Wellington Festas, está aqui. Não só é um grande chefe, mas também um grande professor, porque tem ensinado para nós receitas maravilhosas. Até o próximo Cozinhando com você, aqui no Lavras TV. Eu adorei este arroz negro. E você? Conta pra gente nas nossas redes sociais. Hora do esporte, aqui no nosso jornal. E o grande Júnior Murad está chegando para trazer todas as informações mais importantes do fim de semana. Não é isso, Murad? Tô chegando, Fred, para começar o nosso giro de hoje falando do Boca Juniors, adversário do Fluminense na grande decisão da Libertadores da América no próximo dia 4 de novembro, no Maracanã. Teremos um grande jogo. Os argentinos ontem fizeram valer aí, né, da sua história, da sua mística na Libertadores e eliminaram o Palmeiras dentro do Allianz Parque depois de um empate no tempo normal por 1-1. Cavani abriu o placar e Piquerez chegou a empatar, mas nos pênaltis o goleiro Romero pegou duas cobranças do Verdão, de Rafael Veiga e também do Gustavo Gomes, 4-2 nos pênaltis, e o Boca vai em busca da sua 7ª conquista da Libertadores, enfrentando o bom Fluminense do Fernando Diniz, que vai tentar o seu primeiro título na competição. Campeonato Brasileiro chega para o fim de semana, movimentado, 25ª rodada. Confira aí os jogos. O Goiás pega amanhã, na Serrinha, o Bahia às 4 da tarde. Às 18h30, às 6h30 da noite, em São Januário, o Vasco enfrenta o São Paulo. Teremos ainda amanhã, às 9 da noite, na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo. Clássico vovô no domingo, no Maracanã. Tem Fluminense e Botafogo às 4 da tarde. No mesmo horário, clássico paulista na Arena Barueri. O Palmeiras recebe o Santos. Temos também clássico gaúcho, o Inter contra o Grêmio, o Grenal, que será realizado no Beira-Rio, também às 4 da tarde. No domingo, às 6h30 da noite, o Atlético enfrenta na sua arena o Coritiba e ainda no mesmo horário também o Atlético Paranaense pega o Red Bull Bragantino. Também no domingo, o América visita o Fortaleza, jogo que será na Arena Castelão. Para fechar a 25ª rodada, só no dia 14, no outro sábado, 9 da noite, quando o Cruzeiro vai à Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá. Lembrando que o Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro com 52 pontos, tem 7 a mais que o Red Bull Bragantino, o vice-líder do campeonato.
E para a gente fechar o giro, lembrando que o Lavras TV estará na cobertura do Campeonato Municipal, a primeira divisão do futebol amador de Lavras, com rodada dupla no próximo domingo na Arena Nova Lavras. Confira aí os jogos. Às 2h30 da tarde, o Olaria enfrenta o Bangu e às 4h30, logo na sequência, o Botafogo joga com o Boleiros. E é isso. Na segunda eu tô de volta por aqui, trazendo o balanço do fim de semana. Um abraço a todos. Nós vamos acompanhar tudo por aqui e você conta para nós na segunda-feira. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região nos próximos dias. O sábado terá sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima prevista de 19 graus, máxima de 32. Ventos de 17 quilômetros e a umidade relativa do ar na casa dos 36%. Já para o domingo, a previsão é de sol, com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite. Temperatura de 20 graus, a mínima, máxima de 30. Ventos de 14 quilômetros e a umidade relativa do ar na casa dos 32%. Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo que é notícia em Lavras e região, aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe e fique sempre atento ao nosso Instagram e o Facebook, pois a qualquer momento podemos trazer notícias ao vivo. Lavras TV, o seu canal de informação na internet.